Olha que coisa curiosa, o pessoal está percebendo agora que o inquérito das fake news é um absurdo, né? Olha, quem imaginaria isso? Levaram só 7 anos para perceber que era um absurdo completo o inquérito das fake news. Eu falei no dia da assinatura desse negócio, no dia que o Toffoli fez a lambança de criar um inquérito do nada e designar um juiz para o cara. E eu falei na época que isso era exatamente o que se faz em ditaduras. Se abrem inquéritos e se usam inquéritos intermináveis, inquéritos abertos, inquéritos que não têm um objeto definido para ficar punindo pessoas com medidas cautelares. Era exatamente o que fazia o DOI-CODE na época da ditadura militar brasileira. Alexandre de Moraes diz que está, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia brasileira, mas está de fato reproduzindo todo o golpe militar de 64, ipsis literis. Então, mas que bom que agora estão percebendo, né? Agora que chegou na imprensa, agora você vê o pessoal da Rede Globo, aqui a Rede Globo criticando, chamando de coisa de excrescência, na Globo News falando que o inquérito das fake news é uma excrescência, OAB pedindo a faquinha o encerramento do inquérito das fake news e coisa e tal. Agora eles perceberam que é um problema, né? A gente está falando isso desde aquela época. E o pior é o seguinte, os motivos são basicamente os mesmos. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Pagador de Impostos Inútil, Carro Alegórico do Peter de Fio Dental e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a OAB pediu ao Fachin o encerramento do inquérito das fake news e, de Toffoli e Moraes. Né? Por que de Toffoli e Moraes? Porque vocês lembram, um inquérito é uma coisa que é para investigar uma coisa específica. Se roubarem o seu carro, vão abrir um inquérito para investigar quem roubou o seu carro, quando é que roubaram, como é que roubaram, para quem que venderam, não sei o que lá. Então, é investimento de um ato, investigação de um ato específico, uma coisa que aconteceu. Um casal brigou e o marido bateu na mulher. Beleza, abre-se um inquérito para investigar essa coisa, esse ato específico. Qual que é o ato específico do inquérito das fake news? Ninguém sabe. O pessoal inventou que não são ataques feitos na internet ao STF, que, portanto, são ataques feitos à Suprema Corte. Ataques não, críticas, né? O pessoal bolsonarista, principalmente, fazia críticas ao STF, o que é legítimo e justo em qualquer democracia do mundo, você criticar a decisão do ministro do STF. E aí, o pessoal não queria essa crítica. Mas por que eles não queriam essa crítica? Eles não estavam nem aí para crítica. Mais uma vez, eles fizeram isso porque queriam se blindar. Né? A Cruzoé lançou lá em 2019, foi em 2019 isso que começou essa coisa, hein? A Cruzoé lançou reportagem do amigo do meu pai. Amigo do meu pai mostrava as informações de que o Odebrecht teria pago ao Toffoli, né? O amigo do meu pai era o Toffoli, era o apelido do Toffoli na planilha do Odebrecht. E aí o pessoal do STF ficou preocupado. Na época o Toffoli era o presidente do STF, ele criou esse inquérito do nada e designou o Alexandre de Moraes para cuidar desse inquérito sem sorteio, sem porra nenhuma. Um inquérito totalmente errado. Por quê? Porque ele se baseou num regimento interno do STF para coisas que acontecem dentro do STF. Então, dentro do STF, um crime que aconteceu dentro do STF. A internet não fica dentro do STF, né? O entendimento deles é que, como tem um pedacinho da internet entrando dentro do STF, então tudo na internet pode ser investigado dessa forma. Já pararam para pensar no absurdo que é isso? Qualquer inquérito, qualquer coisa de. Qualquer ofensa, qualquer calúnia, qualquer coisa errada que tem na internet, em tese, eles podem usar o mesmo princípio e criar um inquérito da mesma forma. Não faz sentido isso, né? O motivo do regimento interno do STF falar que poderia abrir um inquérito de ofício e coisa e tal é para o caso de um crime dentro do STF. Sei lá, um ministro matou outro ministro, né? Deu um tiro no outro ministro. É um crime que aconteceu dentro do STF. Hipoteticamente, né? Você manda instaurar um inquérito ali dentro para investigar o que aconteceu ali dentro do STF. O objetivo disso é garantir que a polícia, digamos, normal, né? A polícia do resto do mundo, ou do resto do Brasil, não vai ter que entrar no STF. Isso é para evitar justamente o caso de ditaduras, né? Vamos supor que você tem um presidente que não gosta do STF, ele poderia mandar a polícia, né, a PM, entrar dentro do STF para fazer alguma coisa. Hoje não pode. Mas aí você fica com a seguinte situação. E se acontecer um crime dentro do STF, como é que resolve isso? Se não pode entrar polícia lá dentro? Então a solução do regimento interno. Designa um juiz para investigar internamente.
Mas é um crime interno, não foi o que eles criaram. Eles criaram um negócio aberto, porque é críticas ao STF. Que críticas são essas? Qualquer crítica? Que coisa é essa, né? Aí criaram esse inquérito que não acaba nunca, e seguindo mais uma vez os mesmos passos do pessoal da ditadura, que fazia a mesma coisa. Criava inquéritos que não eram fechados nunca, né? O pessoal sabe que não tem motivo para prender ninguém, para criar um processo jurídico propriamente dito, fica na fase de inquérito e fica usando medidas cautelares para punir as pessoas. Como fizeram com os auditores da Receita Federal, foram punidos dentro do inquérito das fake news. Claramente uma punição cautelar, né? Lembra? Punição só pode acontecer no Brasil, em qualquer país que siga o devido processo legal, só pode acontecer no final do processo, depois que a pessoa foi considerada culpada, né? No início do processo, você não pune ninguém no início do processo, você tem que ter a certeza que aquela pessoa realmente é culpada para punir ela. Então, o que você faz? Nesse caso, em tese, não poderia ter punição nenhuma, porque não vai entrar na fase de processo, não teria punição nenhuma. Mas aí qual que é a lógica? Existem algumas medidas que você pode tomar na fase de investigação para garantir que a investigação seja efetiva. Então, medidas cautelares não deveriam servir para punir ninguém, deveriam servir para garantir que a investigação vai chegar a cabo de forma adequada. Se alguém estiver, sei lá, queimando provas, escondendo provas, né, tentando desviar fundos, enfim, fazer alguma coisa errada, você toma medidas para prevenir, né, para garantir que a investigação vai dar certo. Punir mesmo, só pode punir no final. Mas a verdade é a seguinte, qualquer medida que você toma não deixa de ser uma punição. Uma busca e apreensão é chatíssimo, né? O pessoal pega seus celulares, pega seus computadores, pega seu dinheiro, pega tudo que está na sua casa. É chato pra caramba, né? Uma coisa, já é uma punição, já é uma coisa que te deixa numa situação ruim, né? E tem medidas que são até piores, até prisão preventiva. No caso dos auditores da Receita, foi basicamente determinou uma prisão domiciliar para eles. Os caras estão com tornozeleira. E por quê? Qual é o crime deles? O que eles fizeram? Não sabe ainda, estão investigando ainda o crime. Ué, você está investigando ainda, por que está punindo os caras? Entendeu? Essa é exatamente a lógica que era usada pelos militares na época da ditadura militar. Abre-se um processo aberto e fica-se usando medidas cautelares para punir pessoas que são do espectro político dissonante, né? No caso, lá na época dos militares, era o pessoal da extrema esquerda, os comunistas, agora é o pessoal da centro-direita, que é o Bolsonaro e a turma toda aqui, né? O pessoal da extrema esquerda, que agora está no poder, pune a centro-direita por através desses mecanismos, né? Mas, de novo, o que está ficando claro aqui é que esse inquérito está sendo usado para defender ministros do STF apenas, das acusações de corrupção contra eles. Aí agora a OAB acordou, cara, olha que maravilha. Agora que chegou em auditor da Receita, que chegou em oitiva de presidente de sindicato, que chegou em jornalistas ameaçados, porque eu já falei para vocês, essa coisa de perseguição dos auditores da Receita é uma indireta para os jornalistas, é uma maneira de ameaçar os jornalistas. O Xandão tem muito medo de mandar prender jornalista, porque ele sabe que pega mal pra caralho, né? Então ele fia que pode prender o pessoal da internet, porque é jornalista pequeno. É pequeno, ele pode prender, diz que chama de blogueiro, não sei o que lá. Porque lembra, o Alan dos Santos é jornalista, por profissão. Ele tem carteirinha de jornalista. Ele tinha um jornal. É um jornal como qualquer outro jornal. Ah, mas só que ele criticava o STF. Aí pronto, aí, ou seja, chamou de blogueiro e mandou prender. A mesma coisa, vários outros casos aí, né? Oswaldo Eustáquio e vários outros, né? Mas quando é da grande mídia, ele sabe que pega muito mal, né? Então ele tá meio que. Ele quer forçar Malu Gaspar e o Lauro Jardim. Eu não sei se ele vai chegar a mandar prender esse pessoal, mas que ele tá querendo ameaçar, tá. Conseguiu com sucesso, por exemplo, com Glenn Greenwald. Vocês lembram da época da Vaza Toga, né? A época da Vaza Toga começou a sair um monte de coisa dos absurdos da conversa do Alexandre de Moraes com o STF, com o TSE. E não sei o que lá, e de repente parou tudo, sumiu tudo, acabou, ninguém mais fala nada. Por quê? Porque ameaçaram a Folha de São Paulo, ameaçaram o Glenn Greenwald, né? E realmente a coisa parou. E agora parece que estão fazendo a mesma coisa com a Malu Gaspar. Estão ameaçando para evitar que continuem falando coisas contra o Alexandre de Moraes. Aí agora que chegou nesse nível, né, repara, eu falei para vocês, a Globo está seguindo o mesmo caminho que ela seguiu na ditadura anterior. Quando saiu a ditadura de 64, a Globo também aplaudiu. Não teve editorial da Globo. Ai, salvaram a democracia. Os militares salvaram a democracia. Entre aspas, salvaram a, entre aspas, democracia. Obrigado, milicos, por salvarem a nossa democracia. A Rede Globo fez a mesma coisa de novo agora.
Obrigado, Xandão, por salvar, entre aspas, a nossa, entre aspas, democracia, e não sei o que lá. Né, a Globo cometeu o mesmo erro de achar que esses absurdos, naquela época de 64 e agora do Alexandre de Moraes, estão salvando alguma coisa. Não. Quando você rompe com a Constituição para manter uma facção no poder e excluir a outra facção do poder, você não está salvando coisa alguma, você está matando a Constituição, você está matando a democracia. Né? A democracia, antes de mais nada, é o império da lei sobre os homens. Então, por definição, se um homem, né, um careca, diz que está salvando a democracia, isso evidentemente pressupõe que ele está indo além das leis, ele já matou a democracia. A democracia é o império das leis sobre os homens. Pressupõe o império da lei sobre os homens. Os homens se submetem às leis, não as leis se submetem aos homens. Então, esse é o problema todo. Agora o pessoal acordou. Agora que chegou neles, o pessoal acordou. Antes tarde do que nunca. Que bom que estão acordando. Daqui a pouquinho sai a cartinha de desculpa da Rede Globo de novo. Né? Levou um tempo para eles pedirem desculpa pelo posicionamento deles na ditadura anterior. Daqui a pouco sai a cartinha deles pedindo desculpa pelo posicionamento deles agora na ditadura do Xandão também. Né? Aqui, ó, porque as pessoas às vezes não entendem, né? Você pode achar assim, não, mas na ditadura de 64 foi muito pior, que foram os anos de chumbo e não sei o que lá. Não, galera, isso é a imagem que a gente tem de agora do que aconteceu lá atrás. Para o pessoal que viveu a coisa, é mais ou menos o que a gente está vivendo agora. Para quem quem apoia o governo, para quem é a favor do governo, para quem é a favor do PT, ou na época, para quem era a favor dos milicos, não pega nada, a vida segue normal, todo mundo normal, não mudou nada, continua tudo acontecendo, coisa e tal. Só tem problema para quem é de oposição. Quem é de oposição, quem quer investigar o governo, quem quer apontar os erros do governo, aí você enfrenta problemas. A ditadura é sempre assim. Para a maior parte da população, a ditadura não faz diferença. A pessoa nem percebe que está numa ditadura. O que está acontecendo agora é a mesma coisa que aconteceu em 64. Não tem diferença nenhuma, a não ser talvez a orientação política do grupo que está no poder. Né? Então, agora a OAB acordou. De novo, antes tarde do que nunca. Pediu a faquinha o encerramento do inquérito das fake news de Toffoli e Moraes. Aqui. A Ordem dos Advogados do Brasil, finalmente, né, tá dando vergonha já esse negócio, porque a OAB sabe dessas coisas que eu estou falando aqui. Esse tipo de coisa que eu falo, que inquéritos com causas abertas e coisa e tal, que foram usados, isso eu li comunicados da OAB criticando isso na ditadura militar de 64. Aqui, ó. Ordem dos Advogados do Brasil pediu nessa segunda-feira ao presidente do STF, o Edson Fachin, o encerramento do chamado inquérito das fake news. O inquérito foi instaurado em março daquele ano pelo então presidente Dias Toffoli, que designou Alexandre de Moraes como relator, com base em uma interpretação totalmente falha do regimento interno da Corte, para apurar crimes contra os próprios ministros. Desde então, a investigação tem sido alvo de críticas por juristas e entidades que questionam sua duração e formato. Mas o pessoal da esquerda e os jornalistas estavam todos felizes da vida. Ai, bate no Bolsonaro, Xandão. Se é para bater no Bolsonaro, vale tudo, Xandão. Bate mais, Xandão, no Bolsonaro. A pedido do AB ocorre após Moraes determinar uma operação de busca e apreensão dentro do inquérito das fake news com um alvo servidores da Receita suspeitos de vazar dados sigilosos. Mas, de novo, o objetivo dele aqui era ameaçar os jornalistas. É isso que está assustando o pessoal. Sejam adotadas providências voltadas à conclusão dos chamados inquéritos de natureza perpétua, em especial daqueles que, por sucessivos alargamentos de escopo e prolongamento temporal, deixam de ostentar delimitação material e temporal suficientemente precisa. Nunca teve delimitação temporal e material precisa. Nunca teve. Qual que é a causa do inquérito? O que foi o evento que levou ao inquérito das fake news? Ninguém sabe. Críticas aos ministros na internet. É isso que eles estão dizendo. Bem como haja instauração de novos procedimentos nessa mesma conformidade, expansão indefinida e coisa e tal, diz ele lá no documento da OAB. Né? O documento assinado pela Diretoria Nacional e representantes de seccionais estaduais, a OAB afirma que externa extrema preocupação institucional com a permanência e conformação jurídica de investigações de longa duração. Isso é verdade. Tá? A Constituição de 88, uma das coisas que ela fez foi reforçar a questão de limite de prazo para inquérito, exatamente porque na ditadura militar se abriam inquéritos que nunca eram fechados. Então, só que o que o Alexandre de Moraes está fazendo? Está renovando o inquérito o tempo todo, né, indefinidamente. Ou seja, vai contra o espírito da Constituição. É engraçado pra caramba como muitas das coisas que foram colocadas na Constituição em 88, justamente para limitar os absurdos que foram feitos pelos milicos,
Agora, cabe no problema do Alexandre de Moraes. Olha o caso da Lei de Segurança Nacional, né? Lembra? Depois que terminou a ditadura militar, a Lei de Segurança Nacional não foi usada mais para nada. O pessoal tinha vergonha, cara. Vergonha. Porque era ranço de ditadura. É coisa de ditador usar aquele negócio de é atentado, golpe, não sei o que lá. Tudo isso foi usado pelos milicos para perseguir o pessoal da esquerda em 64, 68, principalmente 68, aquela época mais dura da ditadura, ali 68, 70. Então, usavam exatamente a Lei de Segurança Nacional. Quando acabou a ditadura militar, que teve a Constituição de 88, muita gente falava que a Lei de Segurança Nacional sequer tinha sido recepcionada pela Constituição, que não se podia usar. Ninguém acusou ninguém de golpe ou de incentivo a ataque às instituições. Por quê? Porque isso era ranço de ditadura. Os milicos usavam esses termos de ataque às instituições e não sei o que lá e coisa e tal. Adivinha? Quando é que voltou a Lei de Segurança Nacional? Agora com o Xandão. O Xandão acusa um monte de gente. Todo o, entre aspas, inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes é baseado na Lei de Segurança Nacional. Ah, mas a Lei de Segurança Nacional foi revogada. Não, ela não foi não. Ela foi os artigos dela foram transportados para o Código Penal. Ela continua igualzinho. O problema da Lei de Segurança Nacional não é ter uma lei chamada Lei de Segurança Nacional. Não, o problema são os artigos dela. Que os artigos dela são todos abertos, genéricos, permitem esse tipo de acusação, né? Aqui, até a OAB envia ofício ao Fachin pedindo fim no inquérito das fake news. Até na Rede Globo. Olha só o que diz aqui o pessoal da Globo News criticando o inquérito das fake news. Olha que coisa. Isso que acaba de chegar no G1. A OAB protocolou hoje no Supremo Tribunal Federal uma manifestação pedindo o encerramento do inquérito das fake news, que tramita na corte há 7 anos. No documento, a entidade afirma que o inquérito foi aberto em situação excepcional, que já foi superada, e diz que inquéritos não podem durar indefinidamente, nem expandir demais o seu objeto de investigação. A OAB também solicita uma audiência com o ministro Edson Fachin, presidente do STF, para expor os argumentos sobre o tema. O texto é assinado pela Diretoria Nacional e por todos os presidentes das seccionais nos estados. Acho que politicamente é um avanço contra essa excrescência. Acho que não tem outra palavra. Olha que coisa, hein? O pessoal da Globo News chamando de excrescência. Sempre foi. Repara como é que eles falam que agora não tem mais motivo de ser. Não, nunca teve motivo. Não existe nenhum motivo para se fugir da Constituição, para se impor inquéritos ilegais. Em momento algum, você não está, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia. Você está matando a democracia quando você cria um inquérito desse tipo para perseguir Bolsonaro, perseguir a direita. Estão acordando para isso. Que bom, antes tarde do que nunca. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.